Olá, amigos do canal, se não agora, quando? E finalmente estamos de volta depois de uma longa jornada. Chegamos no capítulo 4, The War is Here. O The War is Here são 4 mini vídeos onde eu peguei assuntos do momento e vou falar sobre eles, sobre o que realmente está acontecendo nesses países. E um deles é sobre a Síria, que é esse vídeo aqui, e os próximos que vão ser lançados na Lua Nova de Gêmeos é sobre Antártida, Cidade do Cabo, e uma surpresinha para vocês. 3 amigas minhas viajaram pelo mundo e elas vão apresentar pra gente Colômbia, Tailândia e Canadá. Eu acho que todo mundo vem acompanhando em noticiários, sites, sobre o conflito que está acontecendo na Síria. Mas o que realmente está acontecendo? Como é que começou essa guerra? Para a gente entender o que está acontecendo na Síria, a gente precisa voltar um pouco antes para o que é conhecido como a Primavera Árabe. Mas o que é a Primavera Árabe? Em 2010, um rapaz, como todos os dias ele fazia, seguindo sua rotina, ele acordou, foi trabalhar na feira, vendendo legumes, frutas, como qualquer outra pessoa, e 3 inspetores do governo chegaram até o Mohamed e disseram para ele: olha só, se você não der essa propina que a gente está pedindo para você, a gente vai levar tudo que você tem aqui. E o Mohamed, ele se opôs ao governo. Ele disse: não, eu não tenho, eu não vou dar esse dinheiro e você não pode levar minhas coisas. Porém, o governo da Síria apreendeu tudo que Mohamed tinha e o governo achou que fosse ficar por isso mesmo, mas não foi o que aconteceu. Em um ato de protesto, coragem e rebeldia, depois de tentar diversas vezes falar com o governo e não obter resposta, Mohamed ele foi em frente à casa, eu não sei exatamente o nome dessa casa, gente, mas ele foi em frente à casa dos governadores e ele pegou 1 litro de gasolina e jogou contra o seu próprio corpo. 90% do seu corpo foi queimado. Esse foi um ato que fez com que toda a população, vendo o descaso do governo, a corrupção desenfreada, a desigualdade social, a falta de emprego, e esse ato fez com que toda a população da Tunísia, detalhe, isso tudo aconteceu na Tunísia, começou a Primavera Árabe, depois de 11 dias da morte do Mohamed, o presidente ele renunciou. Isso fez com que países vizinhos do Oriente Médio, que também sofriam com a repressão do governo, começassem a protestar, a ter voz, a dizer não, chega. Esse foi o movimento conhecido como a Primavera Árabe. Então, diante desse acontecimento, em 2011, um grupo de 13 garotos picharam um muro na Síria. Escreveram a frase: agora é a sua vez, doutor. Essa frase foi um recado para o presidente Bashar al-Assad, que é oftalmologista. Esses garotos eles foram presos, o que gerou uma revolta nos pais e em toda a população. E mais uma vez as pessoas saíram às ruas protestando contra o presidente, contra o governo. Mas o que é que o governo fez diante dessas pessoas que estavam dizendo: libertem os garotos, chega de corrupção? O governo atacou, o governo matou os civis. E isso fez com que gerasse uma grande revolta no país todo. Foi aí que começou uma grande guerra civil do governo contra a sua própria população. Porém, durante todos esses anos, essa guerra começou em 2011, a gente está em 2018, grupos, facções se formaram. Então, além da guerra dos civis contra o governo, se formaram facções e grupos extremistas se aproveitaram da situação do conflito para se infiltrar também na Síria, como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, fora outros grupos que se formaram durante esses anos que se guerriam entre si e contra o governo. Trazendo para os dias de hoje, a gente pode dividir a guerra na Síria entre os apoiadores do governo sírio, os maiores deles são Rússia e Irã, e os apoiadores dos rebeldes, que são Estados Unidos, Arábia Saudita e Turquia.
Então, a Síria ela se tornou um palco para essa guerra indireta entre esses países. E o que é que eles querem ganhar com isso? Poder. Além de poder, são questões geopolíticas. Toda essa situação se agravou quando, esse ano, o governo da Síria atacou sua própria população na região de Goltã Oriental com armas químicas. É claro que não foi comprovado se realmente houve esse ataque, porque quando isso aconteceu, era impossível entrar dentro do país, devido à guerra. Porém, médicos que estão a serviço da ajuda humanitária dizem ter certeza que é óbvio que foi um ataque com armas químicas, devido ao cheiro de cloro, irritação nos olhos e outros sintomas. Diante desse ataque, os Estados Unidos decidiu bombardear bases da Síria que estariam fabricando esse armamento químico. Ele recebeu apoio da França e do Reino Unido. Mas os Estados Unidos, eles têm esse direito legal de atacar outro país, de atacar a Síria? Em 1945, as Nações Unidas assinaram uma carta que determina que um país ele só pode atacar outro diante de 3 motivos. Primeiro, desde que isso coloque a sua população em risco. 2, proteção da população que sofre extermínio do próprio governo. E 3, uma ameaça internacional. Mas para que realmente possa haver o ataque com mísseis em outro país, ele precisa passar por uma aprovação pelo Conselho Internacional, que não chegou a conclusão nenhuma, o que fez com que os Estados Unidos atacassem a Síria antes mesmo de uma conclusão do Conselho Internacional. A Rússia afirma que os ataques violam em flagrante o uso da força. Atualmente, o Irã tem bases na Síria, e essas bases atacaram o Estado de Israel, mais precisamente as colinas de Golã. O primeiro-ministro de Israel deu uma declaração dizendo que entrará em guerra o quanto antes contra o Irã se essa situação continuar. Essa é a situação atual da Síria. É uma guerra que já arrasta por muitos anos, fazendo muitas e muitas vítimas. Como eu já falei, é o maior êxodo da história. As pessoas que ainda estão na Síria, elas se encontram no subterrâneo, que é uma forma de sobrevivência. E é um país, assim como outros do Oriente Médio, que precisam muito da nossa ajuda. Mas a pergunta é, o que é que eu posso fazer com isso? O que é que uma coisa que está acontecendo lá do outro lado do mundo tem a ver com a minha vida, com o que eu faço no meu dia a dia? Se a gente parar para pensar, de verdade, e se questionar, talvez a gente chegue na conclusão de que tudo começa no pensamento. E de que a forma como eu trato o outro dentro da minha casa talvez realmente possa estar desencadeando uma guerra do outro lado do mundo. Ou algo maravilhoso, como o presidente da Coreia do Norte e da Coreia do Sul darem as mãos. Então, the war's here. A guerra está aqui. Aqui. A guerra começa aqui. Desde o momento que a gente acorda, o primeiro pensamento que vem, hoje vai ser um dia bom, droga, tenho que ir para o meu trabalho. Então, a forma como a gente pensa, a forma como a gente fala, como a gente trata o outro, talvez realmente influencie o mundo. E talvez uma forma de a gente ajudar o povo da Síria e todos os outros povos que se encontram em guerra agora é tratando com mais respeito, com mais paciência, com mais amor, a pessoa com quem eu convivo, a pessoa que está do meu lado, o estranho da rua, a moça do mercado. Então, é esse o questionamento. É claro que eu queria falar sobre o que está acontecendo na Síria, assim como eu vou falar sobre a Cidade do Cabo, a Antártida, que são situações extremamente críticas. Mas é isso, tudo começa aqui. E afinal, se não agora, quando?